Olá, amigos da Paradesporto TV, regressando aqui ao canal para comentar esta grande vitória aí do nosso movimento das pessoas com deficiência, especialmente os paulistas aí que tiveram o julgamento pelo Tribunal de Justiça dessa ação direta de inconstitucionalidade ajuizado pelo Partido Socialista Brasileiro contra a lei que trouxe modificações no IPVA para as pessoas com deficiência no ano de 2021, uma lei do final de 2020. O julgamento aconteceu nesta quarta-feira pelo órgão especial do Tribunal de Justiça. Por unanimidade foi julgado procedente em parte essa demanda, reconhecendo a inconstitucionalidade da lei por ferir o princípio da anterioridade mitigada, o famoso prazo nonagesimal de 90 dias, né, pessoal? Quero trazer algumas considerações aqui para vocês. Em primeiro lugar, fazer um elogio aí pro Podemos Sim, que procurou a setorial São Paulo do PSB e levou os argumentos necessários para o ajuizamento dessa demanda, ainda lá no ano de 2021. E o PSB, claro, que levou adiante, né, essa demanda, ajuizou, colocou em juízo, esteve junto com o movimento das pessoas com deficiência, até a obtenção dessa importante vitória. Sobre a inconstitucionalidade reconhecida pelo Tribunal de Justiça, pessoal. Artigo 150, inciso 3, letras B e C da Constituição Federal. Vou deixar o texto aqui para a gente entender melhor o que diz. Estabelece o princípio da anterioridade da lei tributária. O inciso B, princípio da anterioridade em si, dizendo que a lei que institui ou majora algum tributo, ela precisa ser publicada no exercício anterior à cobrança. Ou seja, se um determinado Estado ou União pretendem cobrar um tributo em 2023, essa lei precisa ser publicada até 31 de dezembro de 2022, para ela ser instituída ou majorada no ano de 2023. E a anterioridade mitigada, que a gente chama, que é a questão do princípio nonagesimal, é aquela questão que a lei precisa ser publicada 90 dias antes do início da sua cobrança. Então foi exatamente essa inconstitucionalidade reconhecida. Essa lei paulista ela é do final de 2020, ali no mês de dezembro de 2020, para começar os fatos geradores já em janeiro de 2021. Portanto, não houve o transcurso aí dos 90 dias e isso foi devidamente reconhecido pelo Tribunal de Justiça, o órgão especial. Outra questão que eu acho interessante a gente comentar é essa questão: por que o órgão especial do tribunal e não uma Câmara julgadora? Porque a ação direta de inconstitucionalidade é um controle concentrado em abstrato, não é um caso concreto levado ao tribunal. É um caso em abstrato em relação à constitucionalidade de uma legislação. E esses casos são julgados nos tribunais regionais, estaduais, por um órgão especial, que é composto em regra, eu não tenho conhecimento aí do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas em regra ele é composto entre 25 e 36 desembargadores. Aqui, por exemplo, o Tribunal Regional da 4ª Região aqui em Porto Alegre são 25 desembargadores. E são os desembargadores mais antigos do tribunal. Então, no TJ, Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos aí centenas de desembargadores. São centenas de desembargadores e esses que julgam essas ações diretas de inconstitucionalidade são os mais antigos na corte. Os decanos do tribunal, digamos assim.
Outra questão que também é um corolário, uma consequência dessa questão do julgamento ser em abstrato e não um caso concreto específico, é o reconhecimento esse reconhecimento da inconstitucionalidade. Ele tem efeitos erga omnes, que a gente chama no direito, ou seja, para todos, ninguém ficará fora desse reconhecimento de inconstitucionalidade, mesmo aquelas pessoas que tenham ajuizado ações individuais e perdido eventualmente, que tenham tido as suas ações individuais julgadas improcedentes, elas também são alcançadas por essa decisão que reconhece a inconstitucionalidade. Em concreto, terão também direito ao ressarcimento. Ressarcimento eu quero tratar com vocês em seguida, é uma questão importantíssima que a gente trata em seguida. Então, assim, todos são abarcados por essa decisão, mesmo aqueles que tiveram demandas judiciais improcedentes. Quando essa decisão realmente começa a surtir efeitos, a gente vai precisar do chamado trânsito em julgado, que é quando um processo ele termina efetivamente, quando as partes não interpõem os recursos cabíveis nos prazos processuais. Neste caso específico, qual seria o prazo? A Procuradoria do Estado de São Paulo terá 30 dias para interpor um recurso extraordinário, com base lá no artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal. A Procuradoria do Estado terá o direito de interpor esse recurso no prazo de 30 dias, a contar da intimação do acórdão, que seria, no caso, a publicação aí do acórdão no Diário Oficial e a abertura do prazo lá no sistema eletrônico pelo qual tramita esse processo. Então a Procuradoria terá 30 dias úteis, vejam bem. Então isso aí vai dar quase aí, até que haja a intimação da PGE de São Paulo e o transcurso desses 30 dias úteis, a gente vai ter por baixo aí uns 2 meses pela frente. 45 dias a 2 meses. Estamos aí ingressando no mês de agosto, lá entre a segunda quinzena e o final do mês de setembro, a gente deve ter o trânsito em julgado. Mas, pessoal, eu quero deixar aqui a minha posição. Eu assisti aí já alguns vídeos, aliás, quero parabenizar e muito aqui o Abraão, o Dibe, o Fabião lá de Santos, do Podemos Sim, o Dr. Marco Antônio, pessoal que estava presente lá no julgamento, no Tribunal de Justiça, acompanharam o julgamento. O Abraão fez um vídeo depois, na noite, aí, seguida do julgamento, trazendo imagens lá do saguão do tribunal, eles muito felizes, né, comemorando essa grande vitória aí. E assim, o pessoal está achando que a Procuradoria do Estado não fará a interposição deste recurso extraordinário. Eu quero trazer uma posição aqui, pessoal, que pode não agradar, mas eu acredito que a Procuradoria manejará esse recurso extraordinário, fará a interposição do recurso extraordinário, até por dever legal, pessoal, numa causa desse quilate, uma causa que envolve a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, mesmo que ela seja patente, como é esse caso, ela é evidente que violou o princípio nonagesimal, a tendência sempre é a Procuradoria Pública, a Advocacia Pública, interpor o recurso cabível até por dever legal. Então, caso haja essa interposição, o trânsito em julgado ficará postergado e nós teremos que aguardar o julgamento dessa causa pela Suprema Corte. E isso deve levar em torno de 2 anos, 2 anos aí, tranquilamente. A pauta do Supremo está muito demorada. Então essa é uma notícia ruim, mas que eu preciso colocar para vocês, por ter conhecimento de causa, aí, por ser advogado público aposentado, e assim, realmente, em regra,
a interposição desses recursos. Mas é claro que a gente vai torcer aqui para que não tenhamos essa interposição e que haja esse trânsito em julgado ali meados do mês de setembro. Pessoal, assim, vou falar em um outro vídeo, ele deve ser publicado aqui no final de semana. No final de semana a gente publicará um vídeo comentando a questão da devolução, do ressarcimento desse IPVA de 2021. Então vou convidar você que não está inscrito no canal, que se inscreva, ative a notificação para receber aí a notificação dos futuros vídeos e para assistir esse vídeo aí que a gente publicará no final de semana aqui sobre a questão da devolução do IPVA de 2021. Valeu, pessoal, um abraço!